Nas eleições 2012, os candidatos, Jairo e Erasmo, declararam na prestação de contas da campanha, uma receita total de R$ 15.696,64, sendo que deste valor, R$ 15.691,64 teriam sido gastos com a campanha, restando um valor de R$ 5 nos cofres do partido. Embora com valores muito baixos para uma campanha de prefeito, os candidatos realizaram vários comícios, concentrações, criação de comitê eleitoral, confecções de milhares de adesivos, confecções de centenas de bandeiras, confecções de dezenas de outdoors, confecções de dezenas de adesivos para carros, confecções de faixas, aquisição de uma bola inflável gigante, contratação de um trenzinho infantil, contratação de show aéreo, e ainda uso incontável de fogos de artifício, e de girândolas de grande magnitude. Em síntese, dos R$ 15.696,64 declarados pelos candidatos, R$ 8.896,64 foram de doações estimáveis, feitas por José Romero Martins, Tércio Hermínio Araújo, Marisete José de Maria e Erivaldo Miranda de Araújo, referentes a doações de material e de quantias que deveriam constituir de suas atividades econômicas. Entretanto, os candidatos não prestaram esclarecimentos de quanto a tais doações. Mesmo assim, as contas dos mesmos foram aprovadas com ressalvas, com a justificativa que as doações estimáveis, às quais não houve comprovação por parte dos candidatos se os materiais se referiam a produtos dos serviços dos doadores, totalizaram em um valor de R$ 2.046,64, justificando que o valor total não ultrapassava 13% do montante arrecadado pelos candidatos, R$ 15.696,64, portanto, não havendo potencialidade para a reprovação das contas dos mesmos, o que, como veremos, não condiz com a realidade dos fatos nos autos. Entretanto, não foram somadas todas as doações estimáveis, esquecendo-se de somar a doação estimável no valor de R$ 3.000 realizado por Erivaldo Miranda de Araújo, uma nova nota fiscal e recibo de doação feito pelo dono da empresa, José Grangeiro dos Santos, o qual não aparece como doador no demonstrativo de recursos arrecadados pelos candidatos, de número 53, foi emitida com a mesma data da nota fiscal anterior realizada pelo Sr. Erivaldo Miranda, consumando em uma verdadeira burla a prestação de contas de campanha. Esta atitude teve como única finalidade, a fraude, na tentativa de diminuir o percentual de doações estimáveis vedadas por lei, e obter aprovação de contas. Observa-se que as notas fiscais são idênticas, incluindo as mesmas doações, mas com numerações diferentes, expedidas em nome de compradores diferentes e documentos diversos, com os verdadeiros valores de doações estimáveis dos senhores Erivaldo Miranda Araújo, José Romero Martins dos Santos, Tércio Hermínio Santos e Marisete José Maria, soma-se um valor total de R$ 5.046,64, equivalente ao percentual de mais de 32% do valor total arrecadado pelos candidatos Jairo e Erasmo durante a campanha. Portanto, os valores declarados em doações vedadas por lei somam-se mais de um terço de toda a receita oferida pelos candidatos, havendo assim, potencialidade, motivos que ensejavam para a reprovação de contas dos mesmos. Na data de 17 de junho de 2012, o PSB 40,
realizou sua convenção municipal, visando o lançamento das candidaturas de Jairo e Erasmo, aos cargos de prefeito e vice-prefeito da cidade de Montadas. A convenção, por outro lado, foi marcada por uma rica ornamentação com direito a faixas, bandeiras e principalmente doações de camisas laranjas com o símbolo dos Tanderquetes, especificamente o olho de Tandera, caracterizando claramente propaganda irregular, de acordo com a Lei Eleitoral número 11.300 de 10 de maio de 2006, em seu artigo 39 inciso 3º parágrafo 6. Estes mesmos materiais também foram utilizados durante a campanha dos candidatos nas ruas, em carreatas e comícios. No presente caso, notórios o do dinheiro com a finalidade de realizar propaganda política, quais não estão presentes na prestação de contas apresentada pelos candidatos, utilizando-se também de meios vedados por lei. Na data de 4 de agosto de 2012, os candidatos inauguraram o Comitê Central, em estabelecimento localizado no centro da cidade de Montadas, na rua Manuel Cirino Lira, no número 33. Entretanto, os gastos com a inauguração do comitê, como aluguel, cessão ou compra do imóvel, gastos realizados com luz, água e pagamento de tributos, além de gastos com funcionários e respectivas contribuições e materiais lá utilizados não foram declarados na prestação de contas, evidenciando o uso de dinheiro não declarado e consequentemente caixa 2. Outro fator interessante é que, tanto o proprietário do imóvel, o Sr. Dorgival Miranda, como o ex-vereador Romero Martins, são filiados ao partido PMDB, ou seja, um partido que também estava concorrendo às eleições de 2012 para o cargo de prefeito. O anúncio de inauguração do Comitê Central com distribuição de girassóis a todos que se fizeram presentes, evidenciando além do gasto ilícito não declarado na prestação de contas, a captação ilícita de sufrágio realizada pelos candidatos. A entrada do empresário Erivaldo na campanha de Jairo Erasmo foi o ponto crucial para a entrada de dinheiro na campanha. Só de doações conhecidas que o mesmo fez, entretanto que os declarantes omitiram na prestação de contas, chegamos ao valor de R$7.000, referentes à doação de R$3.000 feitas no dia 3 de outubro de 2012 para gastos com comício, mais R$3.000 no dia 5 de outubro de 2012. Através de uma transferência bancária, conforme recibo e cópia da transferência, e ainda R$1.000, referentes ao combustível da aeronave que sobrevoou Montadas no dia 6 de outubro de 2012. Todavia, na audiência da ação de investigação judicial eleitoral do dia 21 de março de 2013, o mesmo Erivaldo negou as duas doações no valor de R$3.000 cada, mas que todavia, foram declaradas por Jairo e Erasmo, e afirmou a contribuição de R$1.000 para o combustível da aeronave, porém que tanto a doação como o aluguel da aeronave, não constam na prestação de contas de Jairo e Erasmo. Agora, se analisarmos mais uma vez os números, veremos a grande contradição apresentada tanto na prestação de contas dos candidatos, como nas declarações feitas. Inicialmente os candidatos Jairo e Erasmo declararam um total de R$15.696,64. Deste valor, R$8.896,64 foram de doações estimáveis. Das doações conhecidas pelo empresário Erivaldo Miranda, R$7.000 foram doados pelo mesmo. Todavia, como já vimos antes, apenas R$3.000 foram declarados. Mesmo assim, o próprio negou tais doações, mesmo com as provas dos recibos apresentados. E o mais interessante de tudo, apenas R$6.800 passaram pela conta dos candidatos, o que chega a ser mais do que intrigante, visto que só Erivaldo doou R$7.000. A pergunta que fica é, se os valores conhecidos não batem com a prestação de contas, e se o mesmo doador nega tais doações, quanto realmente foi gasto nessa campanha? Podemos estar falando de centenas de milhares, ou milhões de reais.
embora com a realização de diversos comícios, concentrações, carreatas e passeatas, os candidatos Jair e Erasmo declararam apenas gastos com um comício, referente à doação estimável realizada pelo senhor Erivaldo Miranda de Araújo no valor de R$3.000. Todavia os registros são claros, dos verdadeiros gastos exorbitantes feitos na campanha, principalmente após a entrada do comerciante Robson e do comerciante Erivaldo. Uma campanha literalmente milionária, com direito a comícios com telões e grandes girândolas, além de um show aéreo. Milhares de reais foram investidos nessa campanha de um município de apenas 3.928 eleitores. Não existe sombra de dúvidas, existiu um verdadeiro caixa 2. Olha, não saiu nada do meu bolso, é tudo por conta de vocês aqui. Acho estranho e muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve caixa 2 é crime, mesmo que tivesse sido isso, ou só isso, e isto não é só, e isto não é pouco. Denominado caixa 2 equivale à corrupção. Então, tudo mais que recebem para fazer aquilo que é do seu mistério é uma vantagem devida. Fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. E não é tudo bem. Tudo bem estar num país, num Estado de Direito, quando todo mundo cumpre a lei. Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República. Esses fatos estão com as vísceras expostas. Eles gritam. Cegar para essa realidade é golpear a própria sociedade. Transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta de poder. O dinheiro é para o crime o que o sangue é para a veia, ou seja, se não circular com volume e sem obstáculo, nós não temos esquemas criminosos como estes. O nome, gestão tenebrosa, pelos riscos que acarreta e pelas consequências que acarreta a economia popular. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. São eles, corruptos e corruptores, os profanadores da República, os subversivos da ordem institucional. São eles os delinquentes marginais da ética do poder. Nenhum juiz verdadeiramente digno da sua vocação condena ninguém por ódio. O Estado brasileiro não tolera o poder que corrompe e nem admite o poder que se deixa corromper. Corrupção significa não que alguém foi furtado de alguma coisa, mas significa que uma sociedade inteira foi furtada. Da ministra Rosa lembrava num dos primeiros votos, pela escola que não chega, pelo posto de saúde que não se tem. E eu acho que esse julgamento dá exatamente o testemunho de que no Estado de Direito a política é sim necessária para qualquer lugar deste planeta. Olha, não saiu nada do meu bolso, é tudo por conta de vocês aqui.